Evangelho de João, capítulo 15, versos 7 e verso 8. João 15, 7 e 8. Nós já usamos esses versos juntos, separados. Tem aqui várias datas marcadas aqui, de palavras que nós pregamos, mas com toda certeza nesta noite é uma outra palavra que Deus trará ao nosso coração e a bênção do Senhor prevalecerá na nossa vida. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, utiliza a seguinte expressão para todos nós nesta noite: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. Olha que expressão bendita de Jesus, para que venha despertar em nós o anseio, venha despertar a vontade em nós de estarmos com Ele, para que aquilo que Ele é esteja na nossa vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Este é o momento de você dizer a Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para a sua vida nesta noite. Grandioso Espírito Santo, é um prazer, ó Deus, estar contigo mais uma vez, e diante, ó Deus, da tua palavra nesta noite linda, Senhor, nós, ó Deus, abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor venha depositar dentro de nós, ó Deus, a glória bendita do Senhor, ó Deus, nas nossas vidas, para que possamos, meu Senhor, alcançar, ó Deus, o desejo, Senhor, do nosso coração em Ti. E, ó Deus querido, tudo que precisamos, nesta noite nós iremos clamar ao Senhor, ó Deus, e determinar diante do Senhor, ó Deus, que nós somos homens e mulheres dependentes totalmente do Senhor. Por isso, Deus, que a Tua palavra está em nós, porque, ó Deus, o Senhor pode agir na nossa vida da maneira que o Senhor quiser. Então, Deus querido, seja conosco nesta noite e nos ajude, porque nós precisamos da Tua ajuda hoje. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Graças a Deus. Olha que interessante. Jesus, ele, após expressar as palavras que ele era a videira verdadeira, ele disse aos homens: olha, eu não quero que vocês estejam afastados de mim. Eu preciso que vocês andem, mas não a uma distância muito longa. Se vocês quiserem perambular para lá ou para cá, vamos expressar assim, né? Vocês até podem, mas é necessário que vocês estejam ao alcance dos meus braços. O que é que Jesus estava querendo mostrar aos homens daquela época e a nós hoje? Que tudo está ligado a Ele, tudo é nele e tudo é para Ele. Da maneira que, se nós não estivermos nele, nós não alcançaremos o desejo e o objetivo natural das nossas vidas. Pastor, eu desejo alcançar uma graça preciosa onde eu preciso ser curado. Para nós sermos curados, nós precisamos que as palavras dele estejam em nós. Temos que estar ligando a ele para que o manuseio daquilo que é de Deus, ele não é vazio. Deus não tem como ele fazer algo se não houver uma fé ou então um crer dentro de alguma pessoa. Você pode reparar que muitas pessoas às vezes não frequentam a igreja, elas não vêm assiduamente aqui e de repente elas entram aqui e são curadas. Por que isso acontece? Porque de bate-pronto, aquela palavra que foi lançada por Deus diante das pessoas, ela assimila e toma esta palavra para a sua vida. Por que isso ocorre? Se as palavras do Senhor estiverem dentro de mim, então acontecerá. Aí o que acontece? Senhor, eu necessito da sua bênção. E aí especifica qual é. E Deus abençoa. No nosso caso, se as palavras do Senhor estiverem em nós, como está expressando aí no verso 7, nós passaremos a ter a autoridade da presença de Cristo em nossas vidas. Por isso que muitas pessoas, você olha
você vê repreendendo alguma situação ou algum demônio e não acontece. De repente manifesta um espírito ruim em alguma pessoa e aquela pessoa que está ministrando ou aquela que está dirigindo repreende aquele mal em nome de Jesus, ordena que saia, e às vezes nós vemos até que o demônio dá gargalhadas, ainda tira um sarro ainda, e às vezes ainda fala: quem é você para querer me expulsar? Isso acontece, irmãos. Por quê? Porque as palavras do Senhor Jesus não estão atuantes naquela pessoa, não estão vivas com eficácia de autoridade. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você passará a ter a autoridade da presença dele na sua vida. Aí qualquer mal que se deparar diante de você, você pode repreendê-lo e em nome de Jesus ordená-lo a sair, e ele tem que obedecer. É uma questão de única opção: ou sai ou sai, não tem como ficar. Por quê? A autoridade, ou seja, se vós estiveres em mim, compreenda, se eu estiver em Jesus, as palavras deles estiverem em mim, isto significa que é ele atuando na minha vida, é ele atuando na sua vida, é a presença única dele, a autoridade única dele, a capaz de realizar qualquer feito que você esteja precisando. O que é que as pessoas por aí imaginam? Com a sua fértil imaginação, eles tentam imaginar um Jesus e trazer este Jesus diante deles. A palavra não diz isso, irmão. A palavra diz: se você estiver em Cristo, e a palavra de Cristo estiver em você, ou seja, é algo que penetrou, não é superficial, não é externo, é interno, é algo que tem que estar dentro, é algo que precisa estar atuando e vivendo dentro de nós. Aqui vai uma comparação. O diabo, quando ele está atuando ou ele está agindo na vida de alguém, e de repente aquela pessoa está em péssimo estado, o diabo está agindo fora ou está agindo dentro? Ele já passou para dentro, e passando para dentro, ele faz um estrago enorme. Então veja, é mais fácil nós entendermos que o inimigo entrou para dentro de uma pessoa do que o Senhor Espírito Santo entrou dentro de nós. Porque quando Deus habita em nós, não tem para ninguém, entendeu? É a presença do Deus Todo-Poderoso dentro da vida de uma pessoa. É a autoridade do Senhor Jesus Cristo estabelecida na face da terra, na vida do Filho de Deus. Seu caso, você é filho de Deus, filha de Deus? Amém? Então, Jesus está falando é com você. A autoridade está na sua vida. É uma questão de posição, escolha, aptidão, aceitação. É uma questão de estarmos nele. Para quê? Para que aquilo que nós pedimos aconteça. Entendeu? Uma pessoa chega em você, ou chega diante de você, e cita várias situações da sua vida, e que a sua vida está toda arrebentada. Quantas pessoas já não viram isso? Eu ouço isso todo dia. O que está acontecendo com aquela pessoa? Falta de Cristo nela e a palavra de Cristo nela. Você pode perceber, quando você está enfrentando um problema, está dentro de uma dificuldade, está aí passando por uma fase um pouquinho tenebrosa, às vezes tempestuosa na vida, você sabe que há um Deus dentro da sua vida, você tem esta compreensão e esta crença, você tem esta convicção, e você pode reparar, de vez em quando você lembra de um verso ou outro da Bíblia, ou seja, a palavra dele está dentro de você. Você até pode passar por isso, mas você sabe que aquilo que você está passando vai ter fim. Você muitas vezes pode não ter a sabedoria ou
a instrução dentro do momento em que está vivendo, para repreender aquilo, ou ter uma saída para aquilo. Mas você sabe que você pode contar com um Deus poderoso e que este Deus vai te tirar dali. Então vejam a diferença que há em você que já conheceu a Cristo, para aqueles que acham que conheceram a Cristo. Há uma grande diferença, irmão. Aonde se dá as maiores curas para as pessoas? Na casa do Senhor. Aonde se dá a solução para os problemas das pessoas? Na casa do Senhor. Ó, pastor, mas lá tem uma solução ou outra. Mas é verdadeira? É durável ou é momentânea? Jesus, uma vez dada a bênção a você, irmão, foi dada, não retira mais. É tudo por direito. Se você não teve direito, foi por graça que Ele lhe deu, e ela pertence a você. Entendeu? Faça você o que quiser dela, mas ela foi dada a você. Então veja, que coisa interessante. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, nós já teremos a autoridade que nós precisamos para manusear a situação em que nós vivemos, a nossa saúde e os nossos parentes e queridos que nos cercam. Já teremos esta autoridade, porque estamos em Cristo, Ele está em nós, as palavras estão em nós, então nós podemos pedir o que nós queremos, que nós passamos a ter a autoridade dEle, passamos a ter aquilo que é poderoso dEle nas nossas vidas. Pedireis tudo o que quiseres, não será feito. E aí Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e sereis os meus discípulos. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Veio glorificar o Pai. Ele veio mostrar quem era Deus, o que Deus é capaz. E Ele veio despejar na face da terra o poder de Deus na sua vida em graça sobre as pessoas. Então vejam, Ele veio para glorificar o Pai. Por isso que Ele disse: olha, é preciso que você esteja em mim para que você possa glorificar o Pai. Aí você passará a ser meu discípulo. O que é que Jesus se referiu a esta sereis meus discípulos? Jesus disse: vocês se tornarão filhos de Deus e passarão a ser como eu sou. Entendeu? Porque Ele disse: obras maiores do que estas fareis. Quem que vai fazer obras maiores senão aquele que vem de Deus? Então Jesus endereçou para você, irmão e irmã, aquilo que você precisa e muitas vezes não sabe anunciar. Então está em você. Jesus disse um dia para Pedro: Pedro, estou vendo que você já está limpando a rede. Cadê os peixes? Ô Senhor, pescamos a noite inteira e não deu em nada. Não sei, parece que os peixes fugiram de nós essa noite. E olha que nós somos bons pescadores. Aí Jesus falou assim: tudo bem, esquece essa parte. Tem muita gente aqui, deixa eu entrar no seu barco. Dá aí umas remadas para trás que eu gostaria de falar com essas pessoas. Eu gostaria que eles me vissem. E eu estando na água vai ser mais fácil para o Senhor, claro. E afastou o barco da terra. E Jesus começou a falar com a multidão. E Jesus começou a ensinar a multidão, a abençoar aquelas pessoas. E Pedro estava ao lado de Jesus. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim: e aí Pedro, que tal pescarmos agora? Pô, Senhor, por que não? Bom, então faça o seguinte: vá um pouco adiante e lance a rede. O que é que Pedro falou? Mediante a tua palavra, eu lançarei a rede. E o que é que aconteceu? Pegaram tantos peixes que precisou chamar outros barcos para ajudarem a levantar a rede. Mediante a tua palavra, ou seja, quando Jesus estava ensinando aquela multidão, por que ele separou Pedro ao lado dele? Para que as palavras
milagre daquele rapaz que estava no poço de Bethesda. 38 anos querendo receber a vitória e nada acontecia. Sabe o que é isso, irmão? 38 anos lutando por uma cura e não conseguir esta cura. Para quem não conhece a história, o poço de Bethesda era um poço de água e, numa certa altura, encravado nas rochas, dentro da cidade. E ali havia uma ação espiritual de Deus, onde um anjo descia diariamente e movia aquelas águas. E a primeira pessoa ao redor daquele poço que pulasse dentro da água, que tocasse naquela água, ele era curado, ele era transformado e abençoado. E havia um homem ali que queria ser curado há 38 anos, e toda vez que ele se arrastava para chegar, alguém pulava na frente dele. E um dia Jesus chegou para ele, e ele, ali todo entusiasmado, para entrar dentro da água, mas sem poder, talvez ele fosse morrer ali ao redor daquele poço, e não seria curado. Então, Jesus chegou para ele e disse: "Ei, senhor, tudo bem?" Ele: "Senhor, claro, tudo bem, meu jovem, tudo tranquilo. E aí, o que o senhor faz aqui?" "Mas estou aqui há 38 anos, conheço todos aqui por nome, sei quem é, quem não é, olha, já fiz até as contas aqui de quantos milhares de pessoas foram curadas aqui, mas eu ainda não alcancei a minha graça. Mas eu confio que ainda entrarei dentro deste lugar e serei abençoado." Olha a fé que havia naquele homem. E Jesus, olhando para aquele homem, vendo aquela fé, disse: "Mas ninguém ajuda o senhor?" Ele falou: "Não, não vale a pena. Sempre que eu tento me aproximar, alguém já está até saindo lá de dentro da água." Aí Jesus pegou e abraçou e falou: "Dá uma olhadinha mais de perto nós dois, vamos lá juntinho, vamos lá." E quando eles chegaram perto, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele: "Senhor, mas eu estou andando, mas eu estou curado e nem precisei cair dentro da água." Olha que coisa fantástica, irmão e irmã. Muito, mas muito instantaneamente, aquele homem, pela sua fé, já assimilou as palavras de Jesus e decidiu: "Não, Senhor, vamos sim, eu quero ir junto contigo." E por um instante, irmãos, imediato, aquele homem foi curado. Veja o desfecho de uma vida de 38 anos à beira daquele poço, muito mais, né? 38 só ali. E foi curado instantaneamente. Por quê? Porque cria e depois, em um instante, assimilou a palavra e pediu: "O que você quer, meu filho?" "Eu preciso ser curado, Senhor." Lembram-se do cego de Jericó? Quem está passando aí? "Rapaz, que horroroso é esse? Eu não estou podendo ver, me ajuda, quem é?" "Ah, é o filho de Davi." "O quê? É ele?" "Mas que é ele?" Já ficou de pé e gritava mais alto do que todo mundo: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor." Já tinha as palavras que havia ouvido e nem visto, mas já estavam nele. E quando estava à distância, quis o homem junto dele, o Senhor. E a palavra do Senhor diz, né? "Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço cada uma delas." Jesus andando: "Quem está me chamando?" "É uma ovelha minha." E voltando lá: "O que queres que eu te faça?" "Ah, Senhor, que eu seja curada." Lá ouviu a palavra, assimilou e chamou Jesus a ele: "E então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito." Oh, aleluia. Olha que coisa fantástica, meu irmão e minha irmã. Você ter à sua disposição um ser chamado Deus, está à disposição sua. "Pastor, não entendi."
Não é eu que tenho que estar à disposição dele? Irmão, ele está à disposição sua para você pedir o que você quiser para que seja feito, desde que você esteja nele, ele em você, e as palavras dele sejam o teu viver. Aí você pode pedir o que você quiser e será feito. Jesus está com você? Você está com ele? Então você já pode pedir o que você quiser e vai ser feito. Amém? A presença Cristo na sua vida, irmão, é para definir situações em você. Jesus entrou na sua vida para mudar o teu rumo. Você estava indo nessa direção, Jesus falou: é para lá. Para onde, Senhor? Para o céu? Para o céu. Porque você estava indo a passos largos para o inferno. Ele não estava em você, as palavras dele não estavam em você, você pediu um monte de coisa que você queria e nada te acontecia. Por isso que ele veio e mudou a sua direção, para que você caminhe para o céu, para que ele passe a estar em você nele, as palavras dele caminharem com você, para que você tenha a autoridade dele e na presença dele em você, você pedir o que você precisa e que seja feito. Amém? Eu não quero prolongar mais. Eu estou com pressa de receber hoje. Tentaram me segurar de todas e qualquer maneira lá, mas não conseguiram, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus veio mandando para o anjo a ordem: vai limpando o caminho desse homem que ele precisa passar. E a coisa foi rapidinha, graças a Deus. Porque eu e você precisamos receber. Amém? Vamos ficar de pé. A oração é um meio de você falar com Deus. A oração é uma maneira de você expressar os seus sentimentos diante de Deus. A oração é o que faz você se sentir juntamente com Deus. E hoje nós vamos orar. Mas há um detalhe importante que nós precisamos colocar hoje junto de nossa oração: a autoridade de nossas palavras nele, para poder pedir e receber. Que não falou, então, oreis e oreis muito. Não. Eu vou ler para você só para você ter uma ideia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós oramos dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso. Veja, Deus, como o dia foi extraordinário, foi bendito, muito obrigado. Às vezes nós tentamos dar uma enroladinha em Deus para depois a gente pedir, né? Igual a criança faz com o pai: não, pai, sabe? Vai lá, ó, hoje eu fiz minha lição de casa. Ajudei a mãe a varrer a casa, passar um pano lá, tirei o pó, passei um lustramóveis. E aí? Será que o senhor não tem 10 anos para me dar? E às vezes nós tentamos fazer assim com Deus. É uma maneira, sem dúvida. Mas se nós estivermos neste estágio, irmãos, nós já podemos pedir sem sombra de dúvidas que receberemos. Amém?
bem-estar dele e as palavras dele em nós. E eu sei e creio que isso já está acontecendo na sua vida. Amém? Então hoje você vai poder pedir. E não só pedir, mas já prepare ali, porque vai receber. Amém? Aleluia. É uma questão, como a gente brinca, mas é uma questão tática. É uma questão tática. Oh, meu Deus. Feche seus olhos. Aquilo que está incomodando, aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que você precisa receber. Então você vai usar a sua oração hoje para pedir a Deus, e você vai usar da autoridade dele em você para impedir as ações que te perturbam. Compreenderam? Então pode trazer a sua mão aí aquilo que você precisa de Deus nesta noite. Pode trazer a sua mão. Jesus, eu preciso ser curado. Jesus, eu preciso ser restaurado. Senhor, eu necessito que as portas do meu trabalho se abram. Jesus, eu estou precisando que o Senhor toque lá no meu filho, na minha filha. Eu preciso que o Senhor visite lá o meu filho que está longe, meu filho que está estudando. Ó Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Deus, eu necessito que o Senhor envie um anjo lá agora, em tal lugar, assim, para que, ó Deus, isso venha acontecer. Porque eu quero glorificar o nome do Pai, do Senhor. Traga isto às tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor